No passado domingo nós iniciámos uma nova série que vai acompanhar-nos durante todo o tempo de Quaresma. E é uma série que pessoalmente eu gosto muito e por acaso até quando foi prevista, não estava previsto haver uma guerra, por exemplo, na Ucrânia, e até parece que esta série encaixa que nem uma luva no tema atual destes temas que estão a atingir a nossa humanidade, em mais, de modo particular, o leste da Europa. Como podem ver, é um tema perfeitamente atual. São aquelas perguntas que nós fazemos muitas vezes. A sério, Deus? Qual é o sentido da vida? Agora que a vida perdeu sentido? Já vimos que há 3 aspectos que são importantes, que vão acompanhar-nos durante todo este tempo. Em cada semana vamos repeti-los para que eles fiquem gravados aqui dentro, em todo o corpo, porque são mesmo aspectos básicos e base para tudo isto. E o primeiro deles, vocês ainda se lembram de certeza, faz sentido que Deus nem sempre faça sentido. Lembravam-se disto, certo? Então, na próxima semana vamos voltar a repetir, e na seguinte, e na seguinte, e na seguinte. Faz sentido que Deus nem sempre faça sentido, porque Deus é Deus. Ele é que sabe. Nós somos criaturas, não somos deuses. Podemos achar que somos deuses, mas há somente um Deus. E Ele é que sabe tudo. Ele é que é o Criador, Ele é que sabe o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós não sabemos. Mas também, e esta é a segunda regra básica, nós, apesar de não sabermos, podemos tentar descobrir respostas, porque Deus revelou-se. E como Deus se revelou, nós podemos encontrá-lo. Ele fez-se homem. E depois o terceiro aspecto importante, a vida pode não fazer sentido, mas isso não significa que seja Deus que não faça sentido. Essa é a terceira e última que nós temos aqui para nos orientarmos, aqui no ecrã e aqui também em quem está em casa pode ver aqui de baixo. Aqui. Nós hoje vamos ver também um tema interessante, porque às vezes parece que isto da religião é um conjunto de regras, isto de Deus parece que é um conjunto de regras, e muitas vezes regras do género não podes, não deves, não faças, não digas. Eu acho que já partilhei uma vez convosco. Em Fátima, à entrada, nas entradas laterais para o recinto, há assim um grande cartaz, mesmo grande, com vários bonequinhos que dizem: não podes ter telemóvel, não podes ir com pouca roupa, não podes falar, não deves, não podes, não deves. E eu penso, uma pessoa que leia aquele conjunto de regras vai pensar, em Fátima é tudo proibido. Não podes, não deves. E vai também pensar, se ali é tudo proibido, se calhar na igreja também é tudo proibido. E por isso eu não quero ser religioso. E por isso eu não quero saber de Deus. Porque parece que Deus é tudo não. Não podes, não deves, não faças, não digas. Então nós hoje vamos tentar perceber os motivos pelos quais existem alguns nãos. E não são muitos. Ele não fala do não telemóvel, do não pouca roupa, do não. Ele fala pouquinhas coisas acerca do não. Nós é que depois complicamos. E para isso vamos hoje usar o Evangelho que acabámos de escutar, que já conhecemos mais ou menos, se calhar, porque é importante refletirmos acerca do sentido dos nãos que Deus dá à nossa vida. E então, no Evangelho de hoje, Jesus
segundo o relato que escutámos, acabou de ser batizado. É um momento importante, de festa, de alegria, de pureza. Está batizado. Imediatamente a seguir, diz-nos o texto, apareceu o Espírito Santo e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E Jesus esteve no deserto durante 40 dias, levado pelo Espírito Santo. Repete 2 vezes esta questão. E no deserto, depois de 40 dias, Jesus é tentado pelo diabo. Eu não sei se vocês acreditam no diabo, não vou perguntar, mas eu penso que se ligarmos a televisão na hora do jantar, aí às 20 horas, num canal de televisão qualquer, menos os de cinema, RTP1, SIC, TV, os outros que existem, em 5 minutos podemos concluir que há aí alguma espécie de força maléfica à nossa volta. 5 minutos de telejornal e podemos concluir que se calhar o diabo até existe. Dizem que um dos maiores truques dele foi convencer-nos que não existe. E assim ele pode passar despercebido. Convence-nos que não existe e nós vivemos despreocupados como se ele não existisse. Já poderemos falar disso daqui a um bocado. Então o maior truque dele é mesmo convencer-nos que não existe. Então Jesus está há 40 dias no deserto e depois de 40 dias, o que é que aconteceu? Quem quer dizer? Depois de 40 dias no deserto, o que é que aconteceu com Jesus? Tem que ser para o microfone, fique com ele já agora. Aqui desliga e aqui liga, está bem? Está ligado, pode responder. Para o microfone, para o microfone. Teve fome. Boa. Ela sabe a resposta porque ela tem à frente o Evangelho e está a ler. Então Jesus, mas é importante às vezes nós termos os textos à nossa frente, ajuda. E por isso é que nós aqui os projetamos algumas frases para estarmos mais sintonizados com o texto. Bem, então Jesus depois de 40 dias no deserto teve fome. E o que é que o diabo disse a Jesus? Ora, Olhe para a frente, não complica, olha aqui a resposta. estava à procura. Se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforma em pão. Então Jesus tem fome, o diabo sabe quem é Jesus e diz-lhe, olha, tens aqui esta pedrinha, vamos transformá-la em comida e vamos comer essa comida. Esta é a primeira tentação de Jesus. A primeira tentação é esta. Procurar coisas temporárias para resolver questões temporárias. E quem diz pão, alimentação, pode dizer também companhia, pode dizer roupa, pode dizer automóvel, pode falar em equipamento topo de gama de qualquer coisa. Esta é a primeira tentação. As coisas temporárias passam, mas muitas vezes nós procuramos-las. Tentamos a todo custo obtê-las e andar com elas da melhor forma possível, mesmo sabendo que aquilo rapidamente vai desaparecer, vai passar de moda. Esta é então a primeira grande tentação de Jesus. E Jesus vai dar aqui um não, vai dizer que não quer saber disto. É o primeiro não. E é um não que faz sentido. Porque nós sabemos por experiência própria que quando dizemos sim a alguma coisa passageira, temporária, facilmente ficamos apanhados por ela. Facilmente nos viciamos. E o não aqui é importante, saber dizer não às coisas temporárias. Como Jesus diria, nem só de pão vive o homem. Mais do que coisas temporárias, nós precisamos mesmo de ser alimentados pelo alimento que vem de Deus. Ele se alimenta. Agora o resto, se é topo de gama, se não é, se é de marca, se não é, se é boa comida, se é gourmet, e são pequenos pormenores do dia-a-dia que nos podem viciar e isso escraviza. Nem só de pão vive o homem. Este é o primeiro não que nós podemos dar e que não faz mal darmos. Colocar Deus em primeiro lugar. Depois de seguida, o diabo volta a falar com Jesus, leva Jesus para um ponto alto, num local onde Jesus consegue ver tudo, e diz-lhe, Jesus, tudo o que estás a ver vai ser teu, os castelos, os palácios, essas pessoas todas. Só tens de fazer uma coisa, tens de me adorar, tens de prestar culto a mim. Esta é a segunda tentação, adorar o diabo. É uma tentação que eu acho que, eu até posso perguntar, tem um microfone, alguma vez sentiu tentação de adorar o diabo?
Tipo uma missa negra, ir a uma missa negra, já lhe apeteceu? Não? Pode passar o microfone, assim um inquérito. Missa negra é fixe? Não? Não. Pode passar para trás, para a frente, faça um circular. O que é que acha? Fátima, não fuja. Adorar o diabo, prestar culto ao diabo. Não. Missa negra ali, sacrifícios humanos. Não. Nada. Ok. Continua com o microfone, não passe, fique com ele. Não pousa, aguenta. O microfone só pesa 100 gramas. Pode ganhar peso consoante vai segurando. Assim é a vida também. Quando seguramos muito tempo uma coisa, começa a ficar pesada, não é? Quando nos agarramos a certos aspectos da vida, eles começam a ficar pesados. Inicialmente podem ser leves, mas se ficarmos muito tempo a pensar na mesma coisa, ela começa a pesar na vida. Hein? Bem, voltemos ao texto bíblico. Então, o diabo garante a Jesus que ele vai ter tudo se for adorado. E já percebemos, pelo menos com 3 ou 4 pessoas, que prestar culto ao diabo não é algo que nos cative muito, que aquilo parece ser estranho. Mas esta tentação pode passar em todos nós. Aquela pequena mentira lá no emprego para obter uma promoção. Aquela vez que eu copiei no teste para ter melhor nota. Aquela vez que eu menti à minha esposa acerca de uma coisinha significante. Aquela vez em que eu alterei um dígito nas contas, porque ninguém vai reparar. São coisinhas pequenas que podemos fazer, insignificantes, mas estamos a dar poder a coisas temporárias também, que passam, como os reinos passam. E ao procurar, por formas estranhas, termos mais poder, ao tentarmos pela mentira proteger a nossa pele, estamos a dar espaço ao diabo. Ficamos, num primeiro momento, com a consciência pesada. Eu sei que fiz mal. Eu sei que agi mal. Eu sei que enganei ou que menti. Mas isso acontece na primeira ou na segunda vez, porque depois torna-se normal e começa a ser cada vez maior o que fazemos. Começou com uma pequena invasão e agora já se fala noutros países. Começa a crescer e não sentimos nada por isso. Esta é a segunda tentação. E que podemos passar por elas muitas vezes. E que faz de nós escravos. E tira-nos a liberdade. E Jesus responde imediatamente com outro não. Eu não te vou adorar. E ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Esta é a resposta de Jesus. É outro não. Não te quero adorar e não quero adorar essas pequenas mentiras do dia a dia, porque sei que vão escravizar-me. E então o que é que o diabo faz? Pega em Jesus e vamos para Jerusalém. Vamos para a capital. E agora temos aqui uma fotografia de Jerusalém para vocês poderem ver. Foi tirada aí há uns 3 anos. Estão aqui algumas caras conhecidas porque são pessoas daqui. Isto é Jerusalém. Lá atrás conseguimos ver as muralhas do templo, vemos também a mesquita dourada, bem no centro. E já agora, um parênteses, este ano vamos regressar em agosto. Podem, se quiserem, inscrever-se para irmos até à Terra Santa. E no slide seguinte vamos ver o pináculo do templo. As pessoas que estão ali não sabiam que estavam diante do pináculo que está ali marcado. Conseguem ver ali naquela bolinha? Aquilo é o pináculo do templo. As pessoas estiveram lá na fotografia, viraram as costas ao pináculo do templo e ele estava lá atrás. E a minha máquina apanhou o pináculo do templo. Pois bem, foi naquele local onde Jesus esteve levado pelo diabo e se foi tentado pelo diabo para a sua terceira e última tentação. E qual é a tentação? Aquilo é uma muralha muito alta. Já não é? E qual é a tentação? É esta. Se tu és o Filho de Deus, atira-te. Porque se tu te atirares, e porque tu és o Filho de Deus, tu vais ser protegido. Porque o Pai vai enviar os anjos para seres protegido na queda. E vais cair tranquilamente, sem dores. Esta é a garantia que o diabo faz a Jesus. Atira-te, que vais ser protegido pelo Pai. Não é uma tentação ao suicídio, ok? A terceira tentação não é uma tentação ao suicídio. A terceira tentação é a seguinte. Jesus, tu és Filho de Deus, faz um espetáculo de magia. Atira-te e revela-te. Venha voar até cá abaixo. Faz que os anjos apareçam, se mostrem e toda a gente vai acreditar em ti, Jesus.
E ali no pináculo toda a gente ia ver Jesus a saltar. Procurar a fama, procurar o poder, procurar o reconhecimento, procurar o aplauso. Esta é a terceira tentação. Naquele tempo não existia Facebook, nem Instagram, nem TikTok. Mas Jesus foi tentado para se mostrar também publicamente de forma extraordinária, para receber muitos likes. A terceira tentação é esta. Eu penso que hoje muita gente cai nesta terceira tentação. Dizer coisas para receber aplausos, que às vezes nem sentimos. Fazer guerras só porque sim. Como podem ver, é uma tentação que está muito na moda. Mas nós sabemos que Jesus não vai por aí. Ele vai atrair os corações não pela popularidade, nem pelos espetáculos de magia ou por shows fantásticos. Ele teve a mesma tentação que nós temos muitas vezes. Mas ele disse não. E ele disse não porque ele sabia perfeitamente que, se o sim fosse a resposta, ficaria escravo da popularidade e dos likes e dos seguidores. Portanto, ele diz não a isso. Porque mais importante do que ter popularidade é eu ser eu. Sem filtros e sem máscaras. Eu ser eu. E nas redes sociais há muitos filtros e muitas máscaras para atrair seguidores. Mas se calhar eu não sou essa pessoa. A terceira tentação foi há 2000 anos, mas podia perfeitamente ter sido hoje. E o que é que Jesus responde? Alguém sabe de cor? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, é a resposta. Só Ele é Deus. O centro é Ele, não sou eu. Não vale a pena fazer aqui um espetáculo, porque não é para mim, é para Ele. Então esta é a terceira tentação. E depois Lucas, o autor do texto, diz-nos que o diabo deixou Jesus até certo tempo. E esta frase, até certo tempo, vamos decorá-la porque daqui a umas semanas vamos voltar a escutar. E depois de certo tempo o diabo voltou. Na altura da Páscoa voltaremos a esta expressão. Neste momento, qual é a maior tentação que tens na tua vida? Será a busca da popularidade? Serão as pequenas mentiras que não fazem mal a ninguém? Será procurares consolo, satisfação e prazer em coisas que passam? Só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Nem só de pão vive o homem. Vamos pensar nisto um bocadinho, assim, 15 segundos para pensar um bocadinho. E depois vamos rezar, pode ser? Então mantemos, se quiserem, os olhos fechados, estejam à vontade nisso. Ou podem estar abertos, como quiserem. Podem também estar sentados, podem estar de pé, estejam à vontade. Escutamos o som do silêncio e também o som das notas musicais que vão começar agora. Pensamos na nossa vida, como andamos a vivê-la. Recordamos também que estamos no primeiro domingo de Quaresma, que estamos neste tempo de caminhada, que aliás somos um povo que caminha sempre, mesmo fora da Quaresma, porque a igreja só funciona se estivermos em movimento. E pensamos nas vezes em que durante esta caminhada na vida, tínhamos nós 10 anos de idade, 30, 60, 80 ou 100 anos de idade. Como é que estamos nesta caminhada? Quantas vezes é que nós respondemos sim às tentações que nos aparecem? Quantas vezes é que podíamos ter dito não e não o fizemos? Também nesta hora podemos pensar no seguinte: as tentações são boas. As tentações são boas, por isso Jesus também as teve. Por isso o Espírito Santo o guiou ao deserto para ser tentado. Porque quando nós obedecemos à vontade do Pai, quando nós queremos seguir o seu caminho, há alguém que não quer.
E quando nós estamos no caminho de Deus, o diabo aparece sempre para nos tentar, para nos afastar. Por isso, nesta hora, Senhor, queremos agradecer-te o chamamento que nos fazes. As vezes em que o Espírito Santo nos guiou. Também te queremos agradecer as tentações que nos foram dadas para fortalecer a nossa fé e o nosso caminhar. Para nos ajudarem, que também nos ajudaram, sem dúvida, a reconhecer que somos fracos e que sem Ti nada podemos e nada conseguimos. Pedimos-te perdão pelas vezes, Senhor, em que nos afastámos do Teu caminho, em que seguimos a voz do diabo. Nós não o queríamos seguir, mas aconteceu, porque estávamos desligados e distraídos. Sem Ti nada somos, Senhor. Sem Ti nada conseguimos. Peço nesta hora que abras as portas do céu, que olhes para nós e que faças Pentecostes, que envies o Teu Santo Espírito sobre cada uma destas pessoas, para, como Jesus, vivermos no dia a dia atentos ao que se passa, focados no caminho, focados somente em Ti, que és o Senhor da vida. Pedimos-te perdão pelas vezes em que caímos e pecamos, mas queremos hoje reafirmar a nossa confiança em Ti e nesta quaresma fazemos também o compromisso de caminhar intensamente, verdadeiramente, somente para Ti. Por isso o Espírito Santo, Senhor, para nos guiar nesta caminhada durante a nossa vida. Vem, Espírito Santo.